Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. O tema do vídeo é como era a vida de um escravo no Brasil. Como sabemos, a escravidão é uma das páginas mais vergonhosas de quase 522 anos de história do Brasil, se não for a maior. A escravidão no Brasil iniciou-se no século XVI, com o processo de colonização do Brasil. Os portugueses passaram a cultivar a cana-de-açúcar e para isso exploraram a mão de obra escrava, primeiramente dos indígenas e depois a africana. Os indígenas foram a principal mão de obra escrava dos portugueses até meados do século XVII, quando então foram superados pelos números de escravos africanos. Escravizar um indígena em comparação a um africano era muito mais acessível para os colonos portugueses, mas uma série de questões tornava essa prática um pouco mais problemática. Primeiro, havia a questão cultural, uma vez que os índios não estavam familiarizados com a ideia de trabalho contínuo para uma grande produção, o que fazia parte de uma cultura europeia. Além disso, os indígenas eram vistos pelos padres jesuítas como um rebanho em potencial para se converterem ao catolicismo. Isso criava um impasse muito grande porque os colonos queriam escravizar os indígenas irrestritamente, enquanto os jesuítas criavam muitas barreiras para isso. Os indígenas eram até 3 vezes mais baratos que um escravo africano. O historiador Stuart Schwartz afirmou que na década de 1570, um escravo indígena custava cerca de 7 mil réis, enquanto um escravo africano custava cerca de 20 mil réis. A escravidão no Brasil se intensificou a partir do século XVIII, com o crescimento do tráfico negreiro. O comércio de escravos era um negócio muito lucrativo nesse período. Quase 2 milhões de africanos escravizados desembarcaram nos portos do Brasil. A mão de obra escrava inicialmente foi essencial para as lavouras de cana-de-açúcar, de tabaco, de algodão e principalmente para os engenhos. Mais tarde foi fundamental nas vilas, cidades, nas minas, nas fazendas de café. A posse de escravos na sociedade colonial representava riqueza e poder, pois o prestígio social dos senhores de engenho era avaliado pelo número de escravos que possuíam. Antes de contar como era a vida de um escravo, se inscreva no canal e ajude no nosso crescimento. Vamos começar falando da viagem. A condição da vida escrava era desumana. Primeiramente, a viagem da África ao Brasil já era um verdadeiro teste de sobrevivência. Eram expostos a condições insalubres e muitos não conseguiam sobreviver à viagem morrendo devido a doenças. Homens, mulheres e crianças eram transportados amontoados em compartimentos minúsculos dos navios, escuros e sem nenhum cuidado com a higiene. Conviviam com a fome, a sede, as doenças, a sujeira, os agonizantes e os mortos. Não se havia a menor preocupação com as condições que os negros escravizados tinham, simplesmente eram acorrentados como animais. Muitas vezes havia o encontro de escravos que eram de etnias diferentes, que poderiam ser rivais, aumentando mais ainda o terror psicológico. As fezes e a urina eram feitas no mesmo lugar onde permaneciam. Além disso, o movimento das caravelas fazia com que passassem mal e vomitassem no mesmo local. E ainda por cima, os alimentos simplesmente eram jogados nos compartimentos 1 ou 2 vezes por dia. Como os integrantes do navio não tinham o hábito de entrar no porão, os mortos permaneciam ao lado dos vivos por muito tempo. Horrível, né? Muitas vezes, quando o navio se encontrava em dificuldades, o comandante da embarcação mandava que os mortos fossem jogados no mar, assim como os moribundos. A parte cruel é que muitos desses negros só viam a luz quando eram para ser jogados no mar. Você deve estar pensando que horrível, né? O sofrimento estava apenas começando. Pensa, os negros escravizados passaram pela provação da viagem, mas o pior estaria por vir. Distante de casa, sem falar a língua do país, assim que chegavam eram vendidos aos comerciantes portugueses como meras mercadorias, sofrendo maus tratos. O valor do escravo era determinado pelo sexo e idade e pela condição dos dentes, tal como eram feitos com animais. Os mais jovens e saudáveis valiam muito mais que os velhos. Homens e mulheres escravizados pertenciam aos donos de engenho. Trazidos da África para trabalhar na lavoura, na mineração e no trabalho doméstico, a vida de um escravo era dura e era marcada pela violência dos senhores e das autoridades coloniais. A jornada diária de trabalho poderia ser até de 20 horas por dia.
O trabalho no engenho era mais pesado e perigoso do que trabalhar nas plantações. Nas moendas eram comuns acidentes que faziam com que os escravos perdessem as mãos ou os braços. Já nas fornalhas e caldeiras, as queimaduras eram o acidente mais comum que atingia os escravos. Essa etapa do trabalho era tão dura que era reservada para os escravos mais rebeldes que bolavam planos para fugir. Os escravos eram alojados em galpões úmidos e sem condições de higiene, chamados de senzala. Eles se alimentavam de forma precária também. Sua alimentação era composta basicamente de farinha de mandioca, feijão preto, toucinho, carne seca, laranja e banana. Suas vestimentas eram simplesmente trapos. Muitos dos escravos eram acorrentados para evitar que fugissem, e outros utilizavam máscaras de ferro, como a máscara de Flandres, utilizada para impedir que os escravos engolissem diamantes nas regiões mineradoras, ou para impedir que se embriagassem, ou mesmo para impedir que cometessem suicídio por meio da ingestão de terra. A violência praticada contra os escravos tinha como objetivo de os causar temor e impedir que fugas e revoltas acontecessem. No caso das escravas, a violência ganhava outra dimensão, pois além de tudo sofriam em relação ao trabalho e ainda eram vítimas de estupros frequentes praticados por seus senhores e feitores. Os escravos rebeldes, ou os que cometessem algum delito por menor que fosse, poderiam receber punições pesadas. Entre as punições praticadas contra os escravos, a principal era o açoitamento. Muitos dos escravos punidos com açoite eram castigados com 300 ou mais chibatadas, o suficiente para levar um ser humano à morte. Muitos simplesmente eram jogados vivos em fornalhas ou os matavam de várias outras maneiras bárbaras e desumanas. Os escravos africanos, porém, não aceitavam a escravização e a violência que eram direcionadas a eles de maneira passiva. A história da escravidão no Brasil é marcada pela resistência e luta dos africanos que fugiam, formavam quilombos, se revoltavam, matavam seus feitores e senhores. Dois grandes episódios de resistência escrava foram a formação do Quilombo dos Palmares e a Revolta dos Malês. A escravidão só foi se encerrar no Brasil em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea aprovada pelo Senado e assinada pela Princesa Isabel. A abolição, porém, não foi acompanhada por medidas de suporte aos negros libertos, e eles continuaram sendo vítimas de preconceito, violência e sofreram com a falta de acesso aos estudos e às boas oportunidades. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e nos sigam também no Instagram. Desde já, muito obrigado a todos e até mais.